Como a gente calcula o fluxo de um campo F através de uma superfície esférica? Então, nessa aula, a gente vai fazer mais um exemplo de integrais de superfície, de campos vetoriais, entendendo como a gente pode calcular o fluxo de um campo F através dessa esfera. Então, a gente vai entender o passo a passo de como a gente encontra o vetor normal, como a gente vai parametrizar a nossa esfera e, com isso, calcular a integral de superfície, que representa o nosso fluxo. Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos lá. Nesse exercício, a gente quer determinar o fluxo de F através de S, sabendo que F é um campo vetorial com coordenadas x, y, z, e S é a esfera x² mais y² mais e² igual a 9. Então, como a gente está falando do fluxo de um campo vetorial através de uma superfície, a gente vai lembrar da integral de superfície. Então, para calcular a integral de superfície, a gente precisa parametrizar a nossa superfície e, com isso, a gente vai fazer o campo F escrito nessa forma parametrizada. Então, ao invés de x, y, z, a gente substitui pelas expressões com os parâmetros e a gente faz o escalar dele com o vetor normal. E tudo isso integrando na região onde nossa superfície está englobada, de acordo com os parâmetros. Então, o primeiro passo de todos que a gente tem que fazer é parametrizar a superfície S. Então, a superfície S é uma esfera. E a gente viu que para parametrizar uma esfera, a melhor forma que a gente tem é chamar os parâmetros θ e φ e usar as coordenadas esféricas. Então, x vai ser o raio da esfera, que é o raio da esfera, que no caso é 3, né? Porque aqui 9 é 3 ao quadrado, então x é igual a 3, vezes o seno de φ, vezes o cosseno de θ. O y vai ser o raio da esfera, vezes o seno de φ, vezes o cosseno de φ. E z é igual o raio da esfera, vezes o cosseno de φ. Então, essa é a forma que a gente tem para parametrizar uma esfera. A gente chama os parâmetros θ e φ, coloca o raio aqui, cada um multiplicando o seno ou cosseno dos parâmetros. E os nossos parâmetros aqui, o φ vai variar de 0 até π, que é o ângulo com a parte positiva do eixo z, e θ varia de 0 até 2π. Então, eu vou deixar o link aqui da aula onde a gente fala sobre coordenadas esféricas, tá bom? Onde a gente vê detalhadamente cada um desses parâmetros. Agora que a gente tem a parametrização da nossa superfície, a gente vai querer encontrar o vetor normal. Então, quem é o vetor normal que a gente vai colocar aqui? Quando o seu exercício não fala nada sobre a orientação da sua superfície, você vai supor a orientação positiva. E no caso de uma esfera, a orientação positiva é para fora, né? O vetor normal apontando para o lado de fora da esfera. Então, a gente quer encontrar um vetor normal, tal que esse campo de vetores normais em cada um dos pontos da esfera esteja sempre apontando para fora. O nosso vetor normal pode ser calculado fazendo Rφ vetorial com Rθ ou Rθ vetorial com Rφ. Ainda é um pouco difícil de a gente ter uma ideia de qual é a orientação certa, Rφ com Rθ ou Rθ com Rφ. Então, vamos fazer qualquer um dos dois, por exemplo, Rφ com Rθ, e aí depois de ter o vetor, a gente testa sobre a orientação, tá bom? Então, o Rφ são as derivadas parciais de cada coordenada da superfície em relação a φ. Então, na primeira coordenada, vai ficar 3 vezes cosseno de θ vezes a derivada do seno de φ, que é cosseno de φ, né? Ó, gente, aqui no y, na verdade, é seno de θ, tá bom? É seno de φ vezes seno de θ. Então, a derivada de y em relação a φ vai ficar 3 vezes seno de θ vezes a derivada do seno de φ, que é cosseno de φ. E, na terceira coordenada, a derivada de 3 vezes cosseno de φ é menos 3 vezes seno de φ. E o Rθ vão ser as derivadas parciais em relação a θ. Então, fica 3 vezes seno de φ vezes a derivada do cosseno de θ, que é menos seno de θ,
Aí, na segunda coordenada, 3 vezes seno de φ vezes seno de θ, a derivada vai ficar 3 vezes seno de φ vezes cosseno de θ. E, no terceiro, a derivada de 3 cosseno de φ em relação a θ vai dar zero. Então, se você montar o produto vetorial aqui do Rφ com Rθ, como a gente fez em aulas anteriores, você vai encontrar que o resultado do produto vetorial dá 9 vezes o seno ao quadrado de φ vezes o cosseno de θ na direção I, então na primeira coordenada. Na segunda coordenada, a gente vai ter 9 vezes o seno ao quadrado de φ vezes o seno de θ, isso na direção J. E na direção K, a gente tem 9 vezes o seno de φ vezes o cosseno de φ. Então, esse é o resultado do produto vetorial de Rφ com Rθ. Para calcular, a gente monta o determinante IJK, coloca aqui as coordenadas do Rφ e as coordenadas do Rθ. Calculando esse determinante, esse é o resultado que a gente encontra. Mas o foco aqui é a gente saber se a gente escolheu a orientação correta, porque isso aqui é um vetor normal da nossa esfera. Só que pela regra da mão direita, pode ser que a gente tenha escolhido o vetor normal para fora ou para dentro, e a gente quer o para fora, né? Então, vamos ver se esse vetor normal realmente é o que aponta para fora, e se não for, a gente troca o sinal de tudo. Para a gente entender isso, gente, vamos imaginar o seguinte. Em todo o hemisfério superior da nossa esfera, então toda essa parte que está aqui em cima, o vetor normal tem que apontar para valores positivos no eixo Z, certo? E nesse hemisfério superior da nossa esfera, é onde a gente tem ângulos de φ entre 0 e π sobre 2. Lembrando que φ é o ângulo com a parte positiva do eixo Z, que nesse hemisfério a gente vem de 0 até π sobre 2, que é aqui quando chega no chão, né? Então, se φ está entre 0 e π sobre 2, aqui tanto o seno quanto o cosseno assumem valores positivos. Por quê? No primeiro quadrante do círculo trigonométrico, que é quando a gente está entre 0 e π sobre 2, o seno e o cosseno são positivos. Então, 9 vezes seno de φ vezes cosseno de φ vai ser sempre positivo para φ entre 0 e π sobre 2. Então, realmente, nesse hemisfério, os vetores normais estão apontando para componentes positivas do eixo Z. Agora, se aqui a gente tivesse um sinal de menos, com certeza a gente estaria apontando para componentes negativas. Agora, se aqui a gente tivesse um sinal de menos 9 vezes seno vezes cosseno, isso iria querer dizer que aqui nesse hemisfério a gente ia estar apontando para componentes negativas do eixo Z. Portanto, a nossa orientação estaria sendo para dentro da esfera. Então, a gente escolheu a orientação certinha. Realmente, o vetor normal que corresponde à orientação positiva é Rφ vetorial com Rθ. Se fosse Rθ vetorial com Rφ, ia trocar o sinal e os vetores iam ficar para dentro. Gente, para ter acesso a mais exercícios resolvidos e aulas teóricas das matérias do seu curso, aqui no link da descrição você pode acessar o Mathematica Academy, onde você tem aulas, exercícios, provas antigas resolvidas e ainda uma comunidade onde você pode interagir com outros membros e enviar suas dúvidas. Então, para fazer parte, é só clicar aqui no link da descrição, mathemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Então, espero vocês lá! Agora, como terceiro passo, a gente tem que substituir os componentes de f pela forma parametrizada. Então, a gente vai trocar x por 3 vezes seno vezes cosseno e mesma coisa para o y e para o z. Então, a primeira coordenada do campo vetorial é o próprio x. Então, vai ficar 3 vezes o seno de φ vezes o cosseno de θ. A segunda coordenada é y, então vai ficar 3 vezes seno de φ vezes o seno, né? O seno aqui de θ. E na terceira coordenada vai ficar 3 vezes o cosseno de φ. Então, já temos o campo f, já temos o vetor normal que a gente vai usar, é esse vetor aqui, e agora é só a gente substituir na nossa integral. Então, a gente faz o campo f escalar com o vetor normal n,
e aí a gente integra de acordo com os nossos parâmetros. Na região da nossa superfície, a gente tem os parâmetros φ e θ, né? Sendo que φ varia de 0 até π, então aqui é 0 a π, e θ varia de 0 até 2π. Então, essa é a região englobada pela nossa superfície, de acordo com os parâmetros θ e φ. Então, vamos fazer aqui o produto escalar. 3 vezes seno de φ vezes cosseno de θ, multiplicando 9 seno ao quadrado de φ vezes cosseno de θ. 3 vezes 9 vai dar 27, né? Seno de φ vezes seno ao quadrado de φ fica seno ao cubo de φ. E cosseno de θ vezes cosseno de θ fica cosseno ao quadrado de θ. Mais o segundo vezes o segundo. 9 vezes 3 dá 27. Seno ao quadrado vezes seno fica seno ao cubo de φ. E seno de θ vezes seno de θ fica seno ao quadrado de θ. E o terceiro com o terceiro, 3 vezes 9, 27. O seno de φ fica sozinho. E cosseno de φ vezes cosseno de φ fica cosseno ao quadrado de φ. Então, vamos começar pela integral mais interna, a integral de 0 até π. Esse 27, como ele está multiplicando todos os termos, ele pode ir para fora, multiplicando a integral como um todo, né? Então, aqui é 27 vezes toda a nossa integral. Então, vai ficar a integral de 0 até π do seno ao cubo de φ vezes cosseno ao quadrado de θ do primeiro termo, mais seno ao cubo de φ vezes seno ao quadrado de θ do segundo termo, mais seno de φ vezes cosseno ao quadrado de φ. Gente, aqui a gente tem seno ao cubo nos dois primeiros termos. Colocando em evidência seno ao cubo de φ, ele vai multiplicar o cosseno ao quadrado de θ do primeiro termo mais o seno ao quadrado de θ do segundo termo. Isso aqui, pela relação trigonométrica fundamental, vai dar 1, né? Então, a gente pode colocar simplesmente seno ao cubo de φ vezes 1, que ele está multiplicando o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado. E isso soma o seno de φ vezes o cosseno ao quadrado de φ. Novamente, a gente tem o seno de φ nos dois termos e a gente pode colocar em evidência. Então, fica a integral de 0 até π do seno de φ em evidência, vezes o seno ao quadrado, que é o que sobra no primeiro termo, mais o cosseno ao quadrado de φ, que é o que sobra no segundo termo. E olha só que coisa boa, gente. Aqui vai dar 1 de novo. Então, o que sobra pra gente é simplesmente a integral de 0 até π do seno de φ. E a integral do seno a gente consegue calcular direto, né? A primitiva do seno é menos cosseno de φ, e a gente calcula isso de 0 até π. Então, vai ficar, ó, vou fazer aqui embaixo, tá bom? Menos o cosseno de π, substituindo φ por π, menos o cosseno de 0. Então, cosseno de π é menos 1, então fica menos 1, que dá mais 1. E cosseno de 0 é 1, então fica menos 1 de novo. Então, 1 menos 1 vai dar 2, né? Esse é o resultado da integral de dentro. E agora, a integral de fora é a integral de 0 até 2π do resultado da integral de dentro, agora em relação a θ. Então, a primitiva de 2 em relação a θ é 2θ, e a gente calcula isso de θ igual a 0 até θ igual a 2π. Então, substituindo θ por 2π, fica 2 vezes 2π. E substituindo θ por 0, fica 2 vezes 0. Então, vai dar 4π. Esse é o resultado da integral. Só que tem o 27 multiplicando aqui do lado de fora, né? Então, isso vai dar 27 vezes 4π, que vai dar 108π. Esse é o resultado da nossa integral de superfície. É o fluxo do campo F através da superfície S.
Então vamos revisar o passo a passo que a gente seguiu aqui. A nossa superfície era uma esfera de raio 3, né? E a gente começou parametrizando ela usando as coordenadas esféricas. Então, para parametrizar uma esfera, a gente usa os parâmetros θ e φ e a variação deles diz o quanto a gente está pegando da esfera. Como a gente quer a esfera inteira, o θ varia de 0 até 2π e φ varia de 0 até π. Agora, se fosse, por exemplo, só a parte de cima da esfera, você ia pegar φ apenas de 0 até π sobre 2, para vir apenas até o chão, tudo bem? Tendo a nossa esfera parametrizada, a gente precisava encontrar o vetor normal. Para isso, a gente encontrou os vetores tangentes, que são de acordo com as derivadas parciais em relação aos parâmetros, e fazendo o produto vetorial dos vetores tangentes, a gente encontrou o vetor normal. E aí a gente comprovou que esse vetor normal que a gente encontrou está na orientação positiva da esfera, que é a orientação padrão que a gente considera. Porque os vetores normais aqui estão apontando para fora, então realmente a gente comprovou isso. E por fim, a gente precisou colocar o campo F nos parâmetros θ e φ, para aí sim a gente substituir na nossa integral, a integral do produto escalar de F com o vetor normal n, integrado na região onde θ e φ estão variando. Então, se φ fosse de 0 até π sobre 2, aqui você ia integrar de 0 até π sobre 2, tá bom? Então, a gente fez o produto escalar, que é o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro, e a gente deu a sorte de ter várias relações trigonométricas fundamentais aqui no meio. A gente conseguiu simplificar essa parte aqui, que ficou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? E depois a gente simplificou de novo, porque de novo surgiu seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, o fluxo do campo F na superfície S, que é essa esfera, deu 108π. Essa é a unidade de volume por tempo que passa ali na nossa superfície, a vazão que a gente tem. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!